Olá, meus irmãos. Eu sou Mário Vasconcelos, mestre maçom e membro da augusta e respeitável loja simbólica Valdomiro Boose, número 612, e também da augusta e respeitável loja de pesquisa maçônica Quatro Coronati São Paulo 333. Resolvemos fazer essa breve apresentação para falar um pouco desse fantasma que ronda há alguns anos a nossa ordem maçônica mundial, que é o fenômeno da evasão maçônica. A proposta, meus irmãos, é compartilhar com vocês um pouco do resultado de pesquisas que iniciamos há cerca de 4 anos sobre o tema da evasão maçônica, fazermos algumas considerações sobre o tema, sobre o resultado desse estudo e algumas sugestões para tentarmos reduzir a evasão e, ao mesmo tempo, melhorarmos o processo de admissão em nossas lojas. Pois bem, nos 2 anos em que estive responsável pela secretaria de minha oficina, na época, desenvolvi, como todo irmão que ocupa essa função, o hábito de acompanhar os boletins informativos da nossa grande loja. E não foi difícil começar a ter a sensação de que algo estava errado. Não era apenas nos boletins que eu percebia um número elevado de kits placé e certificados de grau. Na minha loja e em lojas próximas, o fenômeno começou a chamar a atenção. Então eu comecei a pesquisar como estava a situação mundial. E cheguei à conclusão que a maçonaria, principalmente a de origem anglicana, ela estava literalmente sangrando em termos de evasão. A redução nos quadros é sensível, como nós podemos ver neste infográfico. De 1959 para 1916 foram quase 75% de redução dos maçons americanos, que representou nada menos que 3 milhões de irmãos deixando a ordem, por diversos motivos. Nesta outra planilha, constatamos que de 2008 a 2016, o número de maçons nos Estados Unidos reduziu-se em 20%, o que corresponde a cerca de 300 mil irmãos a menos, quase 13 vezes o número de irmãos da GLESP. Já a Inglaterra, berço da maçonaria moderna, no mesmo período, teve seus quadros reduzidos em 22%. Mas e no Brasil, na nossa nação, como está esse quadro? Aqui podemos observar alguns dados. Neste quadro, no mesmo período, de 2008 a 2016, Acre, Tocantins, Alagoas, Pernambuco e Piauí aumentaram o número de irmãos e praticamente mantiveram o número de lojas. O Rio de Janeiro, vejam que curioso, teve um aumento de 70% no número de lojas e uma redução de 40% no número de obreiros. Já o nosso estado, São Paulo, teve de 2008 para 2012 um aumento de mais de 17%. De 2012 para 2016, esse aumento foi de 7,7%. Ou seja, meus irmãos, o número de obreiros estava aumentando, porém é uma taxa cada vez menor. E movido por essa questão, nós nos empenhamos em levantar nos boletins informativos como estava a taxa de entrada e saída dos irmãos na GLESP. E delimitamos o período, inicialmente, de 2004 a 2017, nesse levantamento. Como admissões, nós consideramos todas as iniciações, regularizações, filiações e ingressos de irmãos fundadores também. E como saídas, consideramos os kits placé, certificado de grau, eliminações e também passagens ao Oriente Eterno. Então, feitas as contas, planilhados os dados, nós chegamos a esta planilha. Mas essa forma de apresentação de dados ela ainda não é a melhor para visualizarmos o fenômeno. Então criamos um gráfico baseado nos dados obtidos, onde podemos visualizar as entradas e saídas. E para melhorar ainda mais a visualização do que estava ocorrendo, nós traçamos a reta média de tendência. Percebam que a reta média de entrada tem uma inclinação negativa, está diminuindo, e a reta média de saídas de irmãos tem uma inclinação positiva, ou seja, está crescendo. E na época fizemos uma projeção deste gráfico, e essas retas se encontrariam aproximadamente na gestão 2018-2019, onde a partir desse período a GLESP passaria a perder mais irmãos efetivamente do que entrar. Até recentemente fizemos uma atualização dos dados até julho de 2019,
E o cruzamento das linhas nas datas previstas ficou próximo, mas não ocorreu exatamente naquele ponto que tínhamos previsto. Havendo ainda que se levar em consideração que no ano passado, no ano de 2019, no ano retrasado no caso, a Glesp recebeu algumas lojas provenientes da cisão entre GOB e GOSP, né? Mas a tendência de redução do quadro permaneceu. Neste outro gráfico de barras, temos as entradas e saídas nos primeiros meses do segundo semestre de 2020. Fica fácil notar que o problema se agrava. Ou seja, temos mais irmãos saindo do que entrando em nossa potência. Mas estamos em um período atípico e talvez seja uma oportunidade para refletirmos como desejamos nossa ordem pós-pandemia. Na época em que constatei esses resultados, eu prossegui na busca pelas razões dessa evasão e partimos para procurá-las entre os irmãos. Iniciamos então uma pesquisa entre os irmãos ativos e também entre os irmãos adormecidos. O resultado da pesquisa pode ser visto neste quadro. Aqui temos o descompromisso ou despreparo dos mestres como a principal razão apontada, seguido de falta de esclarecimento suficiente do candidato, problemas pessoais, sindicâncias mal feitas, principalmente com as cunhadas, falta de envolvimento da loja em ações sociais, e aqui eu não falo apenas em beneficência, viu, meus irmãos? Ações de modo geral na sociedade. Falta de preparo dos mestres, custos, pressa nos procedimentos de iniciação e, curiosamente, por último, falta de planejamento. Percebam que alguns itens se relacionam, por exemplo, a importância da boa formação dos mestres. Esses dois itens totalizam mais de 30% das respostas. Vale salientar que, se temos uma formação de mestres que deixa a desejar, ele não terá condições de formar bons aprendizes, os quais, ao atingir o mestrado maçônico, se nada for feito durante sua formação, se tornarão também mestres com uma formação deficiente. E assim o círculo vicioso se alimenta. Precisamos repensar nossos métodos e criar um círculo virtuoso, onde os aprendizes recebam o tratamento e formação adequados e, futuramente, poderão dar continuidade nesse ciclo positivo. E falando do processo de admissão, esses três itens juntos, vejam, somam mais de 26% das respostas. Então, pensamos aqui algumas opiniões dos irmãos colhidas nas pesquisas. O que eles acham necessário? Melhora na formação de aprendizes, companheiros e mestres. Que ocupemos os maçons com ações desafiadoras no campo intelectual e social. Melhorar a sindicância, escolhendo melhor e principalmente explicando melhor as responsabilidades que terão de ser assumidas. Uma reflexão profunda sobre o que queremos para a maçonaria e o que a maçonaria efetivamente pode fazer. Aplicar alguma ferramenta de gestão, olha que interessante, como um indicador, um sinalizador, um termômetro, que deixe mais claro aos irmãos o benefício que a obra está trazendo. Faltam grandes desafios, como ações sociais coordenadas pela maçonaria. Bom, o tema evasão tem tomado corpo nacionalmente. Vimos o grão-mestre do Distrito Federal vir a público através de um vídeo postado no YouTube em novembro de 2017, falando sobre o tema. Nossa grande loja, em uma reunião de delegados ocorrida em janeiro de 2018 em Sorocaba, também abordou o tema. Já em abril de 2018, realizou-se um simpósio em diversas regiões, onde aprendizes, companheiros e mestres tiveram a oportunidade de juntos trabalharem os temas trazidos pelas oficinas da região. E em maio de 2018, a Glesp lançou uma pesquisa de satisfação, semelhante à que desenvolvemos no nosso trabalho, mas com uma abrangência, obviamente, bem maior, um espaço amostral bem maior. Finalmente, em agosto, foi divulgado no site da Grande Loja o resultado das pesquisas e discussões sobre o tema. Eu recomendo aos irmãos que confiram esse documento. Ele é extenso e não vou discorrer aqui sobre ele, mas eu selecionei apenas alguns slides a título ilustrativo, algumas sugestões de medidas para barrar a evasão. Então vejamos. A palavra comprometimento volta a aparecer. Fixação dos objetivos claros das lojas. E o que é isso, meus irmãos? Nada mais do que uma etapa de um bom planejamento de oficina.
e também cita a necessidade de cursos que se harmonizem com os resultados que lhes apresentei, onde os irmãos indicavam o descompromisso e despreparo. A necessidade de planejamento também foi taxativamente citada. E um último interessante slide que quero destacar é sobre uma parcela considerável de irmãos adormecidos que voltariam, que abrem uma boa possibilidade de retorno, o que nos faz pensar se um trabalho de resgate desses irmãos não seria produtivo para a nossa ordem. Isto posto, meus irmãos, sentimos que era importante compartilhar com vocês o fruto desse trabalho que iniciamos por volta de 2014, e isso se materializou na obra que chamei de Elos Partidos, Diagnóstico e Prevenção da Evasão Maçônica. O livro divide-se em 4 capítulos. No capítulo 1 apresentamos os resultados das pesquisas e levantamentos estatísticos realizados e uma análise desses resultados. No capítulo 2, com base nas considerações dos irmãos que participaram da pesquisa e alguma experiência e convicções pessoais, nós apresentamos sugestões de boas práticas para minimizar ou reverter o problema da evasão. Eu cito algumas como considerações sobre o papel dos cargos em loja e a inter-relação entre eles, secretário, tesoureiro, hospitaleiro, chanceler, vigilantes, quem tem ou deveriam ter um importante papel na formação dos aprendizes e companheiros. E também há capítulos sobre o processo de admissão e a importância do suporte dos padrinhos e das sindicâncias. Esse capítulo também fala do planejamento maçônico, que sozinho ele já exigiria uma palestra específica. E aqui eu destaco um trecho da obra de Lewis Carroll, que a gente acha bastante pertinente. No seu romance Alice no País das Maravilhas, ele nos apresenta um diálogo bastante interessante. Alice pergunta para o gato, Podia me dizer, por favor, que caminho devo seguir para sair? E o gato responde, depende de onde você quer chegar. Respondeu então Alice, o lugar não me importa. E o gato replica, então não importa que caminho vai escolher. Ou seja, se um aprendiz chegar a perguntar a qualquer mestre da sua oficina, meu irmão, qual é o objetivo de nossa loja? Qual é a nossa missão? Vocês já acham que ele terá uma resposta? E se perguntar para vários irmãos da loja, será que ele vai receber a mesma resposta? Então, essa alegoria do Lewis Carroll nos diz o quê? Que quando nós não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve. E daí vem a importância do planejamento. Esse capítulo aborda também alguns aspectos sobre o processo de admissão, o papel importante do padrinho durante a caminhada, as sindicâncias, e é muito importante o acolhimento inicial do novo irmão. Nós consideramos fundamental que esse irmão receba a devida atenção de todos, meus irmãos, não só do padrinho, mas de todos. O capítulo 3 ele é dedicado ao irmão que acabou de ingressar na ordem. Ele traz informações que acreditamos ajudarão o neófito no início de sua caminhada, o ajudarão a ter um norte e obter uma maior autonomia dentro da maçonaria. Por exemplo, informações sobre joias de cargos, em específico e particularmente do rito escocês antigo e aceito, abreviaturas maçônicas, considerações sobre visitação, tipos de sessões e ainda um questionário com 33 perguntas para nortear o estudo do neófito. Obviamente que essas perguntas não são exaustivas e podem ser variadas, vai depender muito do tipo de orientação que ele está recebendo dos mestres. E por fim, o último capítulo traz algumas peças de arquitetura de nossa autoria já publicadas que têm relação direta ou indireta com o tema. Bom, meus irmãos, era esse o recado que tinha a lhes passar. Espero que essa nossa preocupação com a evasão maçônica não seja uma ação pontual, e sim uma postura continuada. A gente percebe que o tema é cada vez mais recorrente em diversas palestras, em diversas reuniões. E quero ainda recomendar fortemente aos irmãos interessados nesse problema que assistam a palestra do irmão Aldino Brasil sobre maçonaria executiva. Eu vou deixar o link na descrição da versão desse vídeo para o YouTube, mas para quem estiver assistindo pelo WhatsApp, basta procurar no Google Maçonaria Executiva Aldino Brasil, que certamente encontrará essa palestra. Muito boa, por sinal. Na descrição do vídeo
Os irmãos também vão encontrar um link para a introdução do livro Elos Partidos, o índice e dados para contato, caso desejem adquirir algum exemplar. A nossa ordem, meus irmãos, ela precisa passar por algumas adaptações aos novos tempos. E já dizia Darwin que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, sem deixarmos de cultuar o nosso passado, a história e as tradições, nós precisamos agir no presente para podermos garantir um futuro a essa ordem e permitir que ela possa efetivamente gerar frutos para a nossa sociedade. Finalizo com essa imagem. Cada um dos irmãos vai encontrar aqui um ou mais assuntos que o atraem em nossa ordem. Percebam como a maçonaria é rica em possibilidades. Mas nós não iremos desfrutar dessa diversidade se permanecermos inativos, passivos. Temos que ir atrás da ação. Nos reunirmos em loja é muito bom, agradável, renova as energias, mas esse renovar de energias é para que possamos efetivamente operar na sociedade. Dizem que a maçonaria começa quando a sessão termina. Então, meus irmãos, tentem responder todos os dias aquela nossa famosa pergunta: que vindes fazer aqui? Muito obrigado pela atenção de todos.